Olá! Nesta aula vamos apresentar as funções administrativas de organização e direção. Henri Fayol, no seu livro Administração Industrial e Geral, publicado em 1916, abordou os princípios gerais da administração e o processo administrativo, que envolve as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. A função de planejamento é exercida na organização como um todo, nos diferentes níveis. É através da função de planejar que se projeta o futuro da empresa, o que fazer, como fazer, para levar a empresa a atingir esses objetivos estipulados. Já a função de controle tem por objetivo verificar se o que foi planejado realmente foi atingido. Também é a função controle que oferece subsídios para as ações corretivas necessárias. Nesta aula, trabalharemos apenas com as funções de organização e de direção. Você sabe qual é o papel da função organização e da função direção no processo administrativo? Conheça agora o processo de organização. A organização, enquanto uma função administrativa, refere-se ao processo pelo qual a estrutura é criada, mantida e usada. É através da organização que se estabelece formalmente a estrutura ou rede de relações entre indivíduos e posições hierárquicas em um ambiente de trabalho. Acompanhe o esquema a seguir sobre a função organização. Na figura, você pode observar o processo administrativo, formado pelas 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Neste momento, nossa atenção vai se voltar para a função organização, que pressupõe a divisão do trabalho, o agrupamento das atividades em uma estrutura lógica, pressupõe ainda designar as pessoas para sua execução, alocar os recursos necessários e coordenar os esforços. Como você pode observar na figura, em uma empresa existem as 4 funções administrativas e elas são interdependentes, ou seja, uma função depende da outra e todas juntas formam então o processo administrativo. Você deve estar se perguntando se as funções administrativas existem em empresas de qualquer porte. Sim, encontramos planejamento, organização, direção e controle em todo tipo de organização, de pequeno, médio ou de grande porte, em organizações públicas ou privadas. Há, porém, que se levar em consideração que o nível de complexidade, por exemplo, de uma organização de um aeroporto é muito maior do que a organização de uma padaria. Portanto, há diferenças quanto ao nível de complexidade, mas as funções em si existem em todo tipo de empresa. Agora vamos conhecer um pouco mais da função organização. Vale ressaltar que estamos falando de organização enquanto um elemento do processo administrativo e não exatamente da organização enquanto empresa. Vamos supor que você está montando um novo empreendimento. Você já definiu que tipo de negócio será, como será o processo de produção ou prestação de serviços, enfim. Você já sabe o que quer e quantas pessoas precisa para iniciar o negócio. Os recursos financeiros já estão disponíveis. Aí vem a pergunta, mas qual deve ser a estrutura da minha empresa? Além das questões físicas como layout, preciso pensar também nas unidades de trabalho, em que deverão ser criadas, na hierarquia, na amplitude administrativa e no tipo de departamentalização necessária. Também tenho que pensar na distribuição do trabalho, que cargos serão criados, quais serão as atribuições, as responsabilidades dos indivíduos que ocuparão esses cargos. Acompanhe a seguir um esquema com as principais etapas ou decisões do processo de organizar. Para se chegar ao desenho da estrutura organizacional, faz-se necessário analisar os objetivos, dividir o trabalho, definir então quais são as responsabilidades, qual é a autoridade. É o 4º passo. Por fim, para se obter, então, o desenho da estrutura organizacional. Neste esquema, observa-se que para organizarmos a estrutura de uma empresa, precisamos seguir alguns passos. Analisar os objetivos. Qual será a finalidade da minha empresa?
Qual é a sua missão? Tem também a divisão do trabalho. Nesta etapa, é de fundamental importância conhecer o macroprocesso, o processo e também o subprocesso, além das tarefas necessárias. A partir de uma visão sistêmica e planejamento adequado, é possível determinar como o trabalho será dividido. Outro elemento importante que a gente viu foi a definição de responsabilidades. Nesse momento, você deverá pensar nas atribuições de cada cargo na empresa. É importante observar que, como estamos atribuindo responsabilidades, é importante não termos mais de um cargo com a mesma responsabilidade. Temos ainda o elemento definição de autoridade. Neste momento, teremos que pensar na estrutura de poder. Podemos criar cargos em função dos seus ocupantes, por exemplo? Tem um primo que vai trabalhar comigo na nova empresa. Como ele é meu primo, vou criar uma gerência de controladoria, para fazer com que ele possa fazer parte da empresa efetivamente. Ora, nesse momento esse cargo não seria necessário. Então devemos nos ater às reais necessidades da organização. Outro elemento importante é o desenho da estrutura organizacional. Neste caso, estamos falando de um desenho que permitirá aos funcionários saber exatamente qual é a sua posição na hierarquia da empresa. Trata-se do organograma. Mas afinal, o que é um organograma? Um organograma é uma representação gráfica da organização formal. Um gráfico que mostra as relações funcionais, fluxos de autoridade, responsabilidade e as funções organizacionais da empresa. Se a organização possui um organograma bem estabelecido e que seja de conhecimento de todos, muitos erros podem ser evitados, agilizando o processo de tomada de decisão. A seguir, vamos falar sobre alguns elementos importantes no momento de organizar uma empresa. Comecemos pela divisão do trabalho. Independentemente do porte da empresa, a menos que seja uma empresa individual formada por uma só pessoa, toda empresa precisa dar atenção à divisão do trabalho. Para dividirmos o trabalho, precisamos decompor o processo até o momento em que cada operação, ou parte dela, seja atribuída a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Neste caso, um setor, um departamento. Nas empresas de pequeno porte, é comum encontrarmos uma única pessoa executando o trabalho de cargos diferentes. Por exemplo, um mesmo funcionário trabalha no caixa e é responsável pela elaboração da folha de pagamento, pela gestão das pessoas. Cabe destacar ainda que, mesmo na gestão por processos, a empresa necessita de uma estrutura formal. Porém, deve-se ter o cuidado de não criarmos uma estrutura desnecessária e que acabe levando a empresa a uma gestão funcional, tradicional. Ou seja, onde ao invés de estarmos focados nas necessidades dos clientes, estejamos focados apenas no cumprimento das tarefas. Na sequência, vamos falar do sistema de autoridade. O sistema de autoridade relaciona-se à hierarquia e à amplitude administrativa. Hierarquia é a posição que cada grupo ocupa dentro do desenho que a organização adota. Ela normalmente é composta de diferentes níveis verticais de responsabilidade. Estamos nos referindo aqui a posições que consistem em tarefas, responsabilidades e autoridades proporcionais. Também se refere a políticas, planos, objetivos, procedimentos em todos os níveis. Também está relacionado a papéis, status e autoridade dos indivíduos possuidores do cargo. É importante destacar que, numa abordagem por processos, a autoridade não está concentrada no topo da hierarquia, já que há uma tendência para estruturas horizontalizadas, para uma gestão direcionada ao cliente final, criando autonomia aos executores do processo, tornando-os mais produtivos, mais qualificados e com menores custos operacionais. No que se refere à amplitude administrativa, também conhecida como amplitude de controle, essa diz respeito ao número de pessoas subordinadas a um gerente, ou seja, trata-se do número de pessoas que um único gerente é capaz de gerenciar, considerando uma supervisão adequada e eficaz. A amplitude de controle costuma ser representada com a seguinte expressão:
1 para 12, ou seja, neste exemplo, temos um gerente para coordenar 12 subordinados. É essa forma de representar, então, a amplitude de controle. Para que possas compreender melhor a função organização, assista agora a um trecho do filme Ratatouille. I can't believe it. A real gourmet kitchen and I get to watch. You've read my book. Let us see how much you know, huh? Which one is the chef? Oh, that guy. Very good. Who is next in command? The sous chef there. The sous is responsible for the kitchen when the chef's not around. Saucier, in charge of sauces, very important. Chef de partie, demi-chef de partie, both important. Commis, they're cooks, very important. Ah, you are a clever rat. Now, who is that? Oh, him? He's nobody. Not nobody. He is part of the kitchen. He's a plongeur or something. He washes dishes or takes out the garbage. He doesn't cook. But he could. No. Nesta cena, você pôde conferir a estrutura do restaurante representado no filme. Remy, através do trabalho executado na cozinha, conseguiu identificar com facilidade quem é quem na estrutura organizacional do restaurante. Continuando nossa aula, vamos falar agora de desenho da estrutura organizacional. É o desenho da estrutura organizacional que definirá como a organização irá funcionar, como serão alocados os recursos. O desenho da estrutura organizacional é definida por alguns princípios. Como estrutura básica, por exemplo, usa-se organogramas para definir o formato organizacional e a divisão do trabalho. Como mecanismo de operação, trata-se dos procedimentos, rotinas, padrões de desempenho e sistemas de avaliação. Usa-se regras, regulamentos e descrições do cargo para informar o funcionário sobre o que ele pode ou não pode fazer na empresa. Também temos como mecanismo de decisão. Na estrutura organizacional deve ficar claro quem detém o poder nos mais diferentes níveis, pois o cargo também possui a responsabilidade de tomar decisões dentro da sua área de atuação. Assim, o gerente de RH tomará decisões que envolvam esta área. Também temos como mecanismo de coordenação entre as partes. A coordenação entre as partes dar-se-á através de um fluxo de trabalho claro. Cada setor ou indivíduo deve conhecer o processo como um todo e saber qual é a sua responsabilidade para que aquele processo aconteça de forma efetiva. Função direção na gestão de processos. Para que as organizações funcionem, um elemento importante são as pessoas. Vejamos então o esquema a seguir. A direção é a função administrativa focada no relacionamento entre as pessoas. Ela compreende dirigir esforços em direção a um propósito comum, comunicar, liderar, motivar e incentivar, gerir conflitos, reconhecer e recompensar. Como você pode observar, a função direção envolve, dentre outros elementos, a liderança. Liderar significa inspirar o outro para o trabalho duro, significa dirigir esforços próprios e de outros para atingir um objetivo em comum. Quem lidera possui poder, e esse poder pode ser decorrente de conhecimento técnico que o líder possui, pode ser decorrente de uma informação importante, esse é o poder da informação, ou ainda pode ser decorrente do carisma. É o poder que o indivíduo possui de influenciar o outro pela força do caráter. Também é conhecido como carisma pessoal. São pessoas que inspiram e incentivam seus subordinados e estes o seguem porque acreditam no seu líder. A liderança já foi explicada de muitas formas. Há correntes teóricas que afirmam que a liderança é uma característica genética herdada, ou seja, o indivíduo já nasceria líder. Outros teóricos afirmam que a liderança pode ser desenvolvida, portanto, pode ser aprendida pelo indivíduo. Há autores ainda que focaram seus estudos na identificação de características físicas e sociais que líderes de sucesso possuem. Acompanhe agora no esquema como Bass descreve as características pessoais de um líder. Características físicas. Um líder é um indivíduo ativo que possui energia, é irrequieto.
Experiência social. O líder possui grande habilidade interpessoal. Se relaciona com naturalidade com as pessoas, de diferentes níveis organizacionais, do chão de fábrica até a alta direção. Inteligência e habilidade. Um líder possui boa capacidade de julgamento. Isso não quer dizer que um líder nunca erra. Quando um líder comete um erro, ele os assume. Um líder é uma pessoa bastante centrada no conhecimento e possui fluência no discurso, se expressa muito bem verbalmente. Personalidade. Outra característica de um líder de sucesso é a personalidade. Ele é ágil, criativo, age dentro de uma conduta ética, é autoconfiante. Tem também características relacionadas ao trabalho. Líderes são indivíduos que se sentem estimulados pela responsabilidade. Realizam-se ao se distinguirem dos demais. São responsáveis e incansáveis no trabalho para atingir os objetivos. Características sociais. Quantas características sociais os líderes possuem grande habilidade para obter cooperação dos demais indivíduos? São inspiradores, sociáveis, possuem um talento interpessoal, se relacionam com os demais enaltecendo as qualidades dos outros membros da equipe. Veja agora no trecho do